Fala pessoal, tudo bem com vocês? Game Dev Boss falando. Bem, como vocês sabem, eu tive uma contribuição significativa nas últimas versões da SGDK, especialmente na 2.10 e 2.11, onde foram adicionadas funções de trigonometria, funções matemáticas, e uma coisa que o pessoal me perguntou é como que a gente pode usar essas funções, Como que a gente vai usar essas funções aí, que são novidades agora nas novas versões da SGDK. Então eu fiz aqui um exemplo, um projetinho bem simples para explicar como que a gente pode usar essas funções, tá bom? Então basicamente, pessoal, a gente vai usar funções de trigonometria para movimentar os objetos, tá? É especialmente usada para fazer movimentos. A gente pode usar, essas funções para fazer animações, para fazer cálculo de física. Então são funções assim que tem uma ampla gama de uso, que a gente pode aproveitar para construir jogos melhores. E essas funções, elas vão simplificar a sua vida, porque você não vai precisar se preocupar com toda a parte matemática. Isso já foi resolvido por mim. Você só vai aplicar a função e usufruir do resultado delas, tá bom? Então é isso. O que nós temos aqui nesse exemplo, tá? Esse exemplo eu conversei com o Steph e possivelmente nas próximas versões esse exemplo já vai estar na pastinha da SGDK, tá bom? Mas eu vou colocar no download separado aí para vocês, no link aí no comentário fixado, caso vocês já queiram ir estudando, já queiram ver como funciona. Aqui nós temos a Lua, que está se movimentando em torno da Terra. Ela está fazendo um movimento de órbita elíptica, Então você vê aí o desenho do traçado dela. Ela está fazendo uma oval, em torno da Terra. Eu tomei cuidado para que ela passasse na frente do globo e depois passasse atrás do globo, porque aí daria um efeito mais interessante, realmente como se a gente estivesse num espaço tridimensional. Então nós temos esse movimento de órbita elíptica. E nós temos também essa mira que vocês estão vendo aí embaixo da Terra. Ela faz um movimento de órbita circular, Então é um círculo perfeito, assim esse movimento da mira, e o movimento da Lua fazendo uma elipse, tá? Além disso, se você apertar o A, dependendo da direção que você está mirando, ele vai soltar um disparo. Então isso aqui, pessoal, a ideia desse projeto, caso você queira evoluir isso aqui para um jogo, seria colocar alguns asteroides, alguns OVNIs em torno da Terra, se aproximando da Terra, e aí você vai disparando contra eles, tá bom? Não foi implementado porque a ideia é fazer algo simples, algo que você possa estudar e depois ir implementando e melhorando com o tempo, tá bom? Bom, vamos então a algumas informações técnicas, tá? Vou dar um reset aqui. Você está vendo ali que eu estou exibindo o ângulo da mira, e esse ângulo está apontando para 90 graus. Por padrão, eu sempre costumo utilizar 90 graus apontado para cima. Então por isso que eu estou exibindo aqui o transferidor, porque por padrão eu sempre uso 90 graus apontando para cima, 180 para a esquerda, 270 para baixo e o ângulo zero apontando para a direita. Tudo bem? Eu conversei com o Steph sobre isso, para a gente usar essa notação, mas ele preferiu usar essa notação interna aqui do transferidor, tá vendo? Então aqui, ó, na verdade ele vai aumentar sentido horário ou sentido anti-horário, tá? Então aqui, ele preferiu aqui nesse sentido, em que zero é para a direita, 90 graus apontando para baixo. Então vocês podem ver aqui, ó, a mirazinha apontando para baixo, está dando o ângulo de 90. E conforme eu for girando aqui, ó, você vai percebendo que ele vai seguindo a notação interna, tá vendo? Ó? Aqui, ó, 130. Aqui ele vai dar 180, vai subindo. Aqui, ó, 222, aqui do canto superior esquerdo, e até ele fazer a volta completa aqui, fechando aqui em 0 graus, ó, ou 360, tá vendo? Então é muito importante, pessoal, quando você estiver programando o jogo, você ter essa noção, tá bom? Eu vou até marcar aqui, ó,
Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Eu vou salvar essa imagem também, vou disponibilizar para vocês, porque é importante vocês terem essa anotação na cabeça de vocês. Vamos ver se eu fiz certinho aqui. Um círculo apagando o outro. Muito bem. Então é isso, pessoal. Então, é só para a gente deixar bem claro, tá? A anotação que está sendo usada na SGDK é essa anotação aqui. Essa anotação de ângulo aqui. Tá bom? Bom, agora, deixando isso bem claro, a gente pode seguir para o código. O código é bem simples, eu tentei deixar o mais simplificado possível, tá bom? Aqui no começo a gente tem declaração de variáveis, tá? Uma coisa importante aqui é que todas as variáveis desse projeto estão em fix 16, tá? Que são números quebrados, né? E aí eu tenho também aqui os objetos. Eu tenho aqui, ó, o objeto da Terra, o objeto da mira, o objeto da Lua e o objeto de tiro, o disparo, tá bom? Se você não sabe como funcionam objetos, eu recomendo que você assista as minhas aulas do curso de jogo de navinha, tá? O curso de SGDK 2025, dá uma olhadinha lá, eu explico com detalhes como é que funciona essa estrutura aqui de objetos. Então eu criei aqui esses objetos, a Terra, a mira, a Lua e esse tiro aqui que você pode disparar, tá bom? São objetos e assim fica mais fácil de controlar cada um deles no código. Bom, continuando aqui no código, né? Eu entro aqui em while, que é a parte principal aqui do programa. Aqui eu vou ficar aumentando o frame sem parar, o padrão dos meus projetos. Aqui é a sala 1, eu posso ter várias fases ou várias salas. E aqui é uma coisa importante, quando ele estiver aqui no primeiro frame, eu vou fazer várias coisas. Mas resumidamente, tá? Eu vou carregar o background, que eu estou carregando aqui, e eu vou inicializar os objetos, tá? Então, inicializo aqui a mira, a Lua, a Terra e o tiro, tá bom? Beleza, e aqui no final eu defino as paletas. Então aqui eu estou trabalhando com 3 paletas. Vamos abrir aqui a VDP e dar uma olhadinha nela. Deixa eu ver aqui, VDP Viewer. Exatamente, olha só. Então aqui eu tenho o plano de fundo, eu tenho o carregamento dos objetos aqui. Ó, os objetos aqui, ó. E eu tenho essas 3 paletas usadas, né? Uma para o plano de fundo, outra para a Terra e a Lua, compartilhando a mesma paleta, e uma outra paleta para o disparo. Nota que está sobrando uma paleta aqui, que você pode usar para inimigos, asteroides ou qualquer outro elemento gráfico que você queira colocar aqui. Então deixei uma paleta disponível, livre, para vocês usarem, tá bom? Aqui nós temos então a inicialização do programa. Bom, aí eu tenho aqui partes do código apenas para controlar a mira, uma outra parte do código apenas para controlar a Lua e uma outra parte aqui para controlar o tiro. Esse é todo o projeto, tá? Basicamente é só isso mesmo. Aqui eu tenho um debug opcional e a finalização, tá bom? Vamos ver agora a parte da mira. Eu tenho aqui, ó, pessoal, eu tenho um interpretador aqui de teclado, e conforme eu aperto para a esquerda ou para a direita, ele vai mover essa mira em uma direção ou em outra, né? Na verdade, ele vai aumentando o ângulo ou diminuindo o ângulo, tá? A variável ângulo. E é só isso. Aí o que acontece? Aqui é a função nova, é a F16 Compute Position. Essa função nova aqui é a que vai fazer esse movimento, no caso aqui da mira. Ele vai pegar aqui a posição X e Y, que é a posição da mira em si, né? Deixa eu dar um pause aqui. É a posição da mira em si. E como que ele vai fazer essa movimentação? Ele vai usar a Terra como um ponto pivô. Ele vai pegar o X e Y aqui da Terra, que é o ponto pivô. Aí depois ele vai pegar o ângulo, que é esse ângulo aqui que eu estou alterando com o joystick, né? Apertando para a esquerda e para a direita. E depois que eu tenho aqui o ponto pivô e ângulo, eu tenho aqui a distância, que no caso aqui eu coloquei 32. Então essa distância fixa de 32, ele vai ficar aqui em torno desse globo aqui, tá bom? Então basicamente só vou alterando o valor de ângulo e essa função Compute Position, ela vai computar
a posição dessa mira aqui. E aí ela vai fazendo círculos e vai orbitando de forma circular, né, um círculo perfeito, a Terra. Beleza? Então é bem facinho de usar. Lembra, nós temos aqui x e y do objeto que eu quero mover. Em seguida eu tenho x e y do ponto pivô, no caso é a Terra. Depois eu tenho o ângulo que eu quero. O ângulo eu estou alterando manualmente, né? E eu tenho a distância. E é assim que a função funciona, tá? Esses parâmetros, você tem esse resultado aqui. Em seguida, né, eu já fiz todo o cálculo matemático aqui de posicionamento. Eu tenho que usar o sprite setPosition para efetivamente posicionar esse objeto, esse sprite, no lugar correto da tela, tá bom? Nota aqui que eu estou usando aqui, ó, além da posição X do objeto, eu estou usando esse menos fix e entre parênteses 4. Isso aqui é o axis, é o ponto pivô do sprite. Esse sprite tem 8 por 8, então eu desloco ele menos 4 pixels para que ele fique corretamente posicionado na tela, tá bom? Então é a metade, né? A metade do tamanho do sprite, ele está perfeitamente centralizado, e assim eu consigo posicionar ele exatamente aonde eu quero, aonde ele deveria aparecer, tá bom? Então é isso, é bem simples, tá vendo? Basicamente aqui altera o ângulo, faz computa, né, a posição, faz os cálculos matemáticos e depois exibe, beleza? Agora vamos ver a Lua. A Lua, ela tem um movimento automático. Então o tempo todo aqui, esse ângulo ele vai aumentando, né? Então assim, enquanto ele for menor do que 359, ele vai aumentando 1. Tá vendo que eu vou aumentando 1 o tempo todo. E quando ele for maior, né, significa que eu tenho que zerar o ângulo, né, lembrando aqui do nosso transferidor, ele vai fazer o círculo, né, ele vai aumentando sem parar. E aí quando ele chega aqui em 359, ele volta para o zero. Então é isso que eu estou fazendo aqui no código, tá vendo? Estou fazendo um movimento automático da Lua, basicamente somando valores até chegar no determinado limite, e quando chegar nesse limite, ultrapassar esse limite, eu zero. Bom, em seguida, eu altero o depth da Lua. Isso aqui é apenas para exibir a Lua atrás ou na frente da Terra. Então, esse código aqui que vai fazer a Lua passar aqui atrás da Terra ou na frente da Terra. De acordo com o valor do ângulo, eu vou alterando, né, para que ela fique dessa forma. Então a Terra tem um depth, se eu não me engano, um depth 200, e a Lua vai alternando entre esses valores 100 e 250. Então ela fica na frente ou atrás, tá bom? Lembrando que quanto menor o depth, mais à frente os objetos ficam. Então um objeto com depth 1, ele vai ficar em cima de todos, à frente de todos. E um objeto com depth 255 ou 256, não me recordo agora, ele vai ficar embaixo de todos, tá bom? Então esse valor de depth, você pode brincar com isso, né, para ajustar quais objetos ficam na frente e quais objetos ficam atrás. Em jogos de luta, geralmente a gente coloca para que fique na frente os players que estão atacando, né? Mas isso é outra história. Bom, olha a diferença aqui da movimentação da Lua, né? Ela tem aqui, ó, eu computo a posição da Lua. Eu uso o Compute Position X, que é uma versão estendida desse Compute Position. A diferença é que ele vai ter esses dois valores a mais aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é um ajuste que eu posso fazer, uma multiplicação que eu posso fazer em cima da posição de cálculo desse objeto. Então o que acontece? Se eu colocasse nesses dois últimos parâmetros, se eu colocasse um por um, deixa eu dar um pause aqui, está gravando, fica lento. Se eu colocasse um por um, ele faria um círculo perfeito aqui, ó. Quando eu coloco o valor de 0,16, eu estou achatando, eu estou fazendo uma curva 16 com 16% de tamanho. Entendeu? Então eu estou usando um valor menor aqui no eixo Y e está achatando essa curva, transformando ela numa elipse.
né? Se eu colocasse um valor muito pequeno, a Lua ficaria orbitando como se fosse uma linha, né? Movendo apenas de um lado para o outro. Então, ele tem esse X aqui, ele tem esses dois parâmetros extras que você pode usar para fazer então esse movimento em torno, um movimento de elipse, né? Em vez de um movimento de círculo perfeito. Tá bom? Vocês veem que é bem fácil, é só basicamente preencher ali com os parâmetros necessários. E aí você já tem aqui o que você precisa, tá? É bem legal mesmo. Por final, depois que eu faço o cálculo de posição, eu mostro o sprite na tela usando esses novos parâmetros, né? Então aqui eu já fiz toda a parte matemática do cálculo e aqui eu estou exibindo o sprite na nova posição, beleza? Então é isso. Por último a gente tem aqui o tiro. O tiro é bem simples, eu verifico se o player está apertando o botão A. Se estiver apertando o botão A, eu faço algumas coisinhas aqui, por exemplo, colocar uma velocidade no tiro, porque a velocidade dele nesse momento está 0, mas conforme eu aperto aqui, ó, eu dou uma velocidade para ele, que é 4. E eu também coloco o depth em 199. Lembra que o depth, quanto menor, ele fica mais à frente? Então, o depth da Terra é 200. Então, quando eu coloco 199, quer dizer que o tiro vai ficar em cima da Terra, ele vai aparecer por cima da Terra, tá? Então é por isso que eu coloco aqui esse valor aqui de 199. Bom, enquanto a velocidade for maior que 0, aí eu vou fazendo aqui o ajuste, né? Eu vou movimentando, usando aqui, computando a posição do tiro. Aqui uma coisa importante é que o ponto pivô do tiro é o próprio tiro. Tá vendo? Então eu vou ajustar o valor de posição do tiro, mas o ponto pivô dele é o próprio XY dele mesmo. Então isso faz com que a cada frame ele se mova um pouco mais para frente. Tá vendo? E aí vai movimentando um pouco mais para frente, porque ele está usando o próprio pivô como referência. É diferente da Lua, que está usando o ponto pivô a Terra. Beleza? Então para disparos você vai usar isso. Isso aqui também daria para fazer tiros teleguiados. Bastaria você colocar como ponto pivô o objeto que você quer seguir, que pode ser a sua própria nave, caso seja um item que fica orbitando a sua nave. Ou se for um tiro, né, um míssil teleguiado, você pode calcular qual o inimigo que está mais próximo e usar o XY deste inimigo para que o seu míssil persiga ele, por exemplo. Então dá para fazer várias coisas, né? Então aqui, ó, ele vai movimentando a nave enquanto a velocidade for maior que 0. Quando que a velocidade volta a ser 0? Ou seja, quando que esse movimento para? Porque eu não posso ficar movimentando ele para sempre, né? Então ele vai parar justamente quando ele sair da tela. Então tá aqui os limites, né? Tanto para cima, para baixo, esquerda e direita. Quando ele passar os limites da tela, o que eu faço? Eu retorno esse tiro aqui para o centro, tá? Eu vou zerar a velocidade dele, ou seja, ele vai ficar paradinho aqui, e eu coloco o depth dele em 201, ou seja, eu vou esconder ele embaixo ou atrás da Terra. Então olha só, nesse momento aqui, ó, parece que ele vai sumir, na verdade ele voltou para cá. Apenas um truque de programação. Eu poderia colocar ele em outro lugar, fora da tela, mas eu preferi fazer assim. Então ele volta ali para o centro e vai ficar parado. Por quê? Porque a velocidade agora é 0 novamente. E o depth dele é maior do que da Terra, então ele vai ficar escondido ali embaixo. E assim vai ficar para sempre até que eu dispare outra vez, né? Então assim que eu disparo outra vez, ele volta a funcionar. Beleza? Então basicamente são essas as funções, né, que são a Compute Position e a Compute Position X. Beleza? São essas duas funções novas que eu implementei e agora fazem parte da SGDK com muito orgulho para mim. Beleza? Por fim, galera, eu comentei aqui, ó, a função, uma demonstração da função getAngle, e eu vou aqui descomentar apenas para mostrar para vocês como funciona, tá? Então olha só, a função está aqui, ela está obtendo o ângulo da Terra, usando o primeiro ponto a Terra e o segundo ponto a mira. Então eu quero saber qual é o ângulo, qual é esse ângulo aqui, ó, este ângulo aqui,
usando o primeiro ponto a terra e o segundo ponto a mira, tá? Eu já sei aqui, ó, ele já está exibindo que é 36, mas e se eu não souber? Porque aqui eu estou ajustando manualmente o ângulo. E se eu não souber o valor do ângulo? Aí eu tenho que usar essa função getAngle, tá? Então eu vou compilar aqui e vai exibir aqui embaixo o ângulo entre a mira e a terra, tá bom? Então vamos compilar aqui. Então agora compilado, vocês podem ver aqui a demonstração do getAngle e o funcionamento dele, conforme vai aumentando aqui, em um vai aumentando no outro, tá? Esse valor ele pode ter pequenos errinhos de arredondamento por limitações do ponto flutuante do Mega Drive Fix 16, mas está funcionando. Também eu consigo obter o ângulo aqui entre dois objetos ou entre dois pontos, e aí a partir daí fazer todo o processamento do meu jogo. Beleza, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e façam grandes games. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!